Bom dia, dia, pessoal! pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui, iniciando essa semana juntos, depois de uma semana que nós tivemos de folga, né, meu amor? Graças a Estarmos Deus. aqui juntos para nós iniciarmos um novo livro da Bíblia. Sim, nós já concluímos a leitura de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e para completar o chamado Pentateuco, nós vamos iniciar hoje a leitura de Deuteronômio. Jesus e os apóstolos citaram trechos de Deuteronômio mais de 100 vezes quando nós lemos o Novo Testamento. Essa é uma porção da palavra de Deus tão especial, tão amada e utilizada por Jesus e pelos apóstolos. Então, nós certamente temos muito que aprender também sobre o valor da palavra de Deus e o valor do amor ao próximo. Esses são os dois tópicos que nós vamos destacar com a leitura de Deuteronômio. Quão preciosa é a palavra de Deus, uma lâmpada para os nossos pés, e como desde o Antigo Testamento, desde o princípio, o chamado da palavra de Deus é para nós amarmos a Deus através do nosso amor ao próximo. Sim, então hoje nós começamos no capítulo 1 de Deuteronômio, onde Sim. Moisés, que é o autor desse livro, né, do Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos lido aqui durante esse ano, ele começa a recapitular aquilo que nós vimos sobre a história do povo, como foi essa passagem do Egito para chegar na Terra Prometida. Então hoje nós vamos relembrar algumas das histórias, dos momentos que nós lemos juntos no livro de Números e vamos rever isso. Então, antes disso, vamos orar, né, meu amor? Sim. E bom dia para todos vocês que estão aí junto conosco. Hoje nós retornamos, nós estávamos fazendo a nossa live através do YouTube e hoje nós retornamos a fazer no Facebook para aqueles que querem nos seguir ao vivo e vamos continuar com todas as leituras também no YouTube. Sim. Então, bom dia, eu vi ali que a irmã Maria já entrou, Alejandra. Bom dia, irmã Alejandra. Então, vamos juntos novamente aqui, estarmos diariamente meditando na palavra de Deus. Sim. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Nós a recebemos com alegria e com gratidão. Sim, E meu pedimos Pai. que o teu Espírito Santo venha ser o nosso mestre, aplique a tua palavra em nossas mentes e em nossos corações, para que nós possamos nos lembrar dela e também vivê-la e compartilhá-la com todos ao nosso redor. Sim, Seja Senhor. bem-vindo, Espírito Santo, para nos dar revelação e entendimento. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje nós estamos iniciando a leitura de um novo livro, Deuteronômio, capítulo 1, e com Deuteronômio nós vamos concluir a leitura do Pentateuco. Nós te convidamos a fazer um propósito a partir de hoje, domingo, dia 9 de julho, vamos estar meditando juntos nesse livro que Jesus e os apóstolos valorizaram tanto e citaram mais de 100 vezes quando nós lemos os evangelhos e as cartas apostólicas no Novo Testamento. Começa dizendo assim, Deuteronômio 1: Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Ziabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bazã, que habitava em Asterote. Então eram grandes reis que os israelitas conseguiram vencê-los. Isso daí também nós já comentamos em Salmos. Davi também mostra quando eles ganham, né? Também relata em Salmos sobre esses reis. E a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra, que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó,
e aos seus descendentes. Então nós nos lembramos da fidelidade de Deus em cumprir cada uma das suas promessas para conosco e como Ele nos chama a ser corajosos para aguardar quando é um tempo de espera, mas também sermos corajosos para avançar e guerrear e tomar posse do que Ele tem para nós quando é o momento de um avanço. E aí Moisés, esses 4 primeiros capítulos de Deuteronômio vão, como a Rafa disse, trazer um panorama, um lembrete do que nós lemos no livro de Números, inclusive a nomeação dos líderes. Depois, a partir do capítulo 5, nós vamos ler a exposição da lei do Senhor. É isso que o livro Deuteronômio, ou a palavra Deuteronômio, significa, segunda lei. Pela segunda vez, Moisés vai expor toda a lei ao povo israelita. Números 1, verso 9. Naquela ocasião, eu disse a vocês, não posso levá-los sozinhos. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. E essa foi uma promessa que Deus deu a Abraão. Ele mandou Abraão olhar para o céu e falou que os descendentes dele seriam como aquelas estrelas. Então aqui Moisés está reafirmando quem é o Deus desse povo, Deus de Abraão, né? E ele diz que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multipliquem 1000 vezes mais e os abençoem conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas e os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes, atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno quanto o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis, e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. E agora ele vai, né? Moisés relembra aqui sobre a expedição, quando os espias foram ver a terra, como que foi dada essa resposta. Então, no verso 19 diz, depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu disse a vocês, vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Então eles estavam ali prestes a receber a bênção deles, mas sempre Deus está reforçando através da palavra de Moisés. Não tenham medo e não desanimem, porque muitas vezes no momento prestes a nós estarmos conquistando algo que Deus tem para nós, existe essa tentação de desistir, de desanimar, porque parece muito difícil, parece impossível. Mas Deus repete várias vezes para o povo, não tenham medo e não desanimem. Amém. Verso 22, vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: esta terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá
é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: O povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega um filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa coluna de nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: Ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: Você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra e tomarão posse dela. Mas, quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: Diga-lhes que não subam, nem lutem, pois não estarei com eles. Serão derrotados por seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram, desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Na verdade, Moisés está relembrando esse trajeto do caminho do Egito até Canaã, a segunda geração, conforme a palavra do Senhor. Toda aquela primeira geração que saiu do Egito, libertada pelo Senhor com mão forte e poderosa, eles não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e de Calebe, mas sim os seus filhos, a segunda geração, que está agora diante da terra prometida. Houve Moisés relembrando o trajeto. A partir do capítulo 5 de Deuteronômio, nós vamos rever Moisés expondo toda a lei e como o povo entrou e tomou posse da terra prometida. Essa é uma palavra, então, que nós compartilhamos hoje de encorajamento para você. Não tenha medo e nem desanimem, porque o Senhor está contigo. Ele cumprirá todas as promessas dele para a sua vida e para a sua família. Rafa vai estar orando pelas nossas vidas. Nós queremos concordar com seus motivos de oração e orar juntos por uma nova semana, por um domingo e uma nova semana abençoada. Sim, então se você quiser também compartilhar o seu pedido de oração durante a live, ou se você está no YouTube também, você pode deixar nos comentários ou mandar uma mensagem pessoal para nós, que nós estaremos orando por seus pedidos. É um prazer para mim e para o Thiago poder estar aqui
todos os dias pela manhã, durante a semana, para juntos meditarmos na palavra de Deus, recebermos daquilo que Deus tem para nós diariamente e também orarmos uns pelos outros. Como é importante nós intercedermos e estarmos colocando diante de Deus aquilo talvez que tem nos deixado ansiosos, preocupados, e há um poder enquanto nós oramos uns pelos outros. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova semana, Pai, que se inicia, que nós apresentamos a Ti as nossas vidas, as nossas famílias e pedimos a Tua bênção, Pai, que sobre os nossos lares haja a Tua paz, que Amém. Sobre os nossos lares haja a Tua presença, que nós possamos, Pai, ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Ajuda-nos, Pai, a estarmos fortes, a estarmos corajosos. Ajuda-nos, Pai, a não desanimar diante, Pai, dos desafios que nós enfrentamos, Pai, no dia a dia, na nossa vida, mas que nós possamos olhar para Ti, que nós possamos olhar para a força do Senhor, que nós possamos olhar para a fidelidade do Senhor e quem é o nosso Deus. Então eu coloco diante de Ti cada desafio, cada necessidade, cada clamor, Pai, do coração dos meus irmãos e irmãs que se unem aqui em oração. Ouve o nosso clamor, perdoa, Pai, os nossos pecados, livra-nos, Pai, de tudo aquilo que nos faz desanimar. Livra-nos, Pai, de nós mesmos, das nossas emoções, das tendências, Pai, da nossa carne, sim, Pai, mas que nós possamos viver pelo Espírito. Eu abençoo, Senhor, a nossa semana, que essa semana seja uma semana muito abençoada, assim seja, de ouvir, Pai, a Tua voz, de ver esperança onde não há esperança, sim, de ter os olhos abertos, Pai, pela fidelidade, pelo cuidado do Senhor em nossas vidas. Vem trazendo cura, vem trazendo resposta, abra, Pai, portas de emprego, que o Senhor possa vir direto de encontro, Pai, à necessidade de cada um que em fé, Pai, tem se unido a nós em oração. Obrigada por esse novo dia, obrigado por esse domingo que nós apresentamos a Ti e toda essa semana. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe muito sua vida e sua família. Então, obrigado por compartilhar esse conteúdo, seja no YouTube, ou seja no Facebook, no Instagram, em qual plataforma você estiver acompanhando, ou através do podcast Família e Fé. Nós temos o privilégio de distribuir essa ministração em diferentes meios e te agradecemos por participar conosco diariamente e compartilhar também para que mais pessoas sejam abençoadas. Nós amamos muito vocês, que Deus os abençoe muito. Sim, um abraço.